mais uma vez, mais um momento adorando ao nosso Senhor, como foi bem falado. Eu serei apenas um mensageiro da palavra do Senhor, com muito tremor, e estou aqui em mais um momento para estar falando um pouco daquilo que Deus colocou em meu coração. Não hoje, mas sempre, antes de iniciar a mensagem, eu gosto de falar um pouco como essa mensagem veio. E hoje eu quero ressaltar mais uma vez a importância de estarmos vindo para a EBD. Hoje quem veio para a EBD foi, eu acho que de todas as EBDs que eu vim, a de hoje foi a mais impactante. A de hoje foi a mais emocionante, literalmente. E, mais uma vez, foi uma EBD que trouxe a confirmação da palavra que Deus queria que eu trouxesse para a igreja hoje. Quem veio hoje para a EBD vai lembrar bastante do que eu vou falar hoje, do tema que foi abordado. E isso é a importância de nós estarmos em comunhão com Deus, de estarmos ouvindo cada vez mais a palavra dele, estarmos com os ouvidos atentos e abertos para ouvir aquilo que ele tem a nos falar. Porque ele nos fala a todo momento. Essa mensagem ele me entregou há meses atrás, eu creio que há 2 meses atrás, eu fazendo um estudo, ele me entregou essa mensagem. Sendo que ele guardou não aleatoriamente, ele guardou não de uma forma coincidente, mas ele guardou especificamente para essa noite. E eu creio que, da mesma forma que ele guardou a mensagem, ele está guardando todos os corações que estão ouvindo e que irão ouvir essa mensagem também. Amém? Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis 12. Vamos estar lendo o capítulo 11 e o 13. Gênesis 12. Vamos estar lendo o versículo 12 e 13. Quando todos acharem, digam amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que é minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Queria que vocês também passassem Gênesis 25. E vamos ler somente o versículo 8. Gênesis 25, 8. Assim diz o Senhor. Expirou Abraão, morreu em deitosa velhice. Em algumas versões fala em virtuosa velhice, em plena velhice. Avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Senhor Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso, cheio de graça, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um momento, mais uma noite para estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, muito obrigado porque Teu Santo Espírito vem falando aos nossos corações, para que sejamos cada vez mais dispostos a ouvir a Tua palavra, meu Deus. Que hoje eu seja mais um servo Teu a falar sobre aquilo que vem de Ti, meu Deus. Que cada vez mais eu diminua e que o Senhor cresça. Apenas a minha voz seja ouvida, mas o Teu Santo Espírito fale na vida de cada um aqui, ó Pai. Para que haja transformação verdadeira, para que haja glorificação do Teu nome, Pai. Porque é para Ti, por Ti que vivemos e estamos aqui nessa noite, Pai. Fica com aqueles que não puderam vir por causa de doença, fica com o pastor da nossa igreja, Pai, que também está se recuperando de uma cirurgia e glorificamos a Ti porque deu tudo certo e sabemos que foi pela Tua mão, mas fica com aqueles que não puderam vir e só o Senhor conhece o coração. Fica com eles, Pai. Que Teu Santo Espírito mova o coração deles para que na próxima noite, no próximo domingo, hoje ainda, eles se rendam a Ti e entendam que eles perderam a oportunidade a mais de ouvir a Tua palavra, Pai. É em nome de Cristo Jesus que Te oramos, Te pedindo e já Te agradecemos na certeza de que o Senhor nos ouve e que o Senhor é fiel para cumprir. Amém. Glória a Deus.
Como falei, quem veio hoje para a EBD, lembra que falamos um pouco sobre Abraão. Um pouco sobre a história de Abraão, envolvido também na questão do livro de Romanos em si, que fala sobre a questão da fé. E hoje eu queria falar um pouco de Abraão. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria assim: mesmo sendo você falho, Deus te escolheu. Mesmo sendo você falho, Deus te escolheu. Vamos fazer um panorama um pouquinho desse versículo do capítulo 12 que nós lemos, aqui quando Abraão está chegando ao Egito. Abraão, a gente conhece a história de Abraão, sabemos que Deus falou com ele, mandou ele sair, ele creu no Senhor, saiu andando numa direção para um local que ele não sabia, uma demonstração de fé, mas no percurso de toda a trajetória de Abraão até o seu final, foi um percurso de altos e baixos. Foi um percurso onde Abraão ele teve momentos de grandes e graves erros. Percurso em que Abraão ele teve que se libertar de muitas coisas. Percurso em que hoje nós como cristãos passamos. Abraão, quando Deus falou com ele, os historiadores afirmam que aproximadamente ele já tinha 80 anos quando ele saiu de Ur, da cidade de Ur dos Caldeus. Então Abraão já era um homem velho, 80 anos. Hoje, a gente sabe que a expectativa de vida não se compara com aquela daquela época. Mas 80 anos já tinha muito tempo de vida. Abraão já tinha experienciado muitas coisas. E ele, quando ele saiu já tinha família, já tinha algumas bênçãos em si. Quando ele saiu com servos, saiu inclusive com o seu primo Ló. Porém, ele tinha algumas coisas que precisavam ser moldadas. Aí vai a primeira pergunta para que vocês reflitam. Deus não sabia que Abraão era um homem que teria que ser moldado? Com toda certeza ele sabia. Com toda certeza ele sabia como o trabalho que ele teria com Abraão. Toda certeza ele sabia o processo que seria, os erros que Abraão faria, mas mesmo assim ele não escolheu. Abraão, quando chega aqui nessa parte aqui, Abraão ele já tinha tido a promessa que ele seria pai de uma grande nação. Ele já tinha uma promessa. Deus já tinha falado com ele. Ele já tinha por fé crido e saído. Porque quando Deus falou, não foi uma fala simples. Ele mandou sair da casa dele, da parentela, de todo o conforto que ele tinha para ir para um local que ele ainda não sabia onde era. Então foi um ato de fé. Ele já tinha a promessa de que ele se transformaria através da graça de Deus em uma grande nação. Mas ainda assim, Abraão ainda não tinha colocado a sua vida totalmente na dependência de Deus. Quando Abraão chega aqui ao Egito, o que ele chega e fala com Sarai? Sara, depois, se tornou Sara depois, que é a esposa dele. Ele chega e fala, olha, você é uma mulher muito bela. E vão pegando. Abraão tinha 80 anos. Sarai tinha aproximadamente a mesma idade também. Eles já eram velhos, os dois. Mas Deus já havia preservado a beleza de Sarai, de Sara. Porque para um rei egípcio olhar para uma mulher e querer tê-la como esposa, ela precisava ser bela. Porque o rei egípcio, a gente sabe que ele tinha centenas no harém dele. Então Abraão, sabendo disso e confiando nele e não em Deus, ele chega e fala, olha, como tu é bela, eles vão olhar para você, vão dizer, ó, ele é o esposo dela, mata ele porque ela fica livre, o senhor, o faraó, o senhor pega e leva ela como sua esposa. Então o que é que Abraão faz? Ele diz, ó, tu diz que é minha irmã. Tu diz que é minha irmã. Muitos se apegam a isso como uma meia-verdade, porque Sarai realmente era meia-irmã de Abraão, porque ela era filha
por parte de pai e não de mãe. Mas para Deus não existe meia verdade. Ou é verdade, ou não é. Então, aqui começa um processo em que vai começando a se expor, e durante o livro de Gênesis vai mostrando aquilo que precisaria ser trabalhado em Abraão. E uma das primeiras coisas era justamente a dependência total e única de Deus. Quando Abraão decidiu ouvir a palavra que Deus deu a ele e segui-la, ali ele já deveria ter entendido que tudo seria de acordo com a vontade de Deus. A confiança deveria ser em Deus. As coisas iriam acontecer, os medos iriam vir, mas ele deveria confiar em Deus. O intrigante é que pouco tempo depois, Abraão participa de uma guerra e ele vai sem medo. Abraão, com mais de 80, vai guerrear contra 2 reis, salvo engano, 2 ou 3 reis, e ele vai sem medo. Ele vai sem medo. Mas, por medo de Faraó, ele mentiu. Uma coisa que é interessante, meus irmãos, e aí vai o primeiro ponto que a gente precisa entender, é que muitas vezes o medo, ele expõe quem nós somos verdadeiramente. O medo é um dos sentimentos que faz a maioria das pessoas tomarem decisões erradas. Com Abraão não foi diferente. Ah, Alex, mas teve uma consequência de forma imediata. Abraão, quem leu a história, vê que Abraão, quando sai do Egito, nesse primeiro ponto, nessa primeira parte, ele sai rico, porque o faraó, ele dá riquezas a ele. Porque Deus chega a um sonho, fala com o faraó, mostra que a esposa, que Abraão, que era esposa de Abraão e não irmã. Sendo que um ponto que eu quero que vocês se atentem bastante é que quando Deus aparece num sonho para Faraó, Faraó chega e fala para Deus: olha, eu a tomei de coração sincero. Eu a tomei sem saber. Eu fui sincero. E Deus responde: verdadeiramente eu sei que você foi sincero. Por isso que eu estou falando com você. E quando Deus fala, no outro dia, quando acorda, Faraó vai falar com Abraão e ele chega para Abraão e diz: o que tu me fizeste? Que mal te fiz para que tu jogasse sobre minha casa tão grande tragédia? Porque Deus tinha acometido algumas pragas à casa de Faraó naquele período. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que, muitas das vezes, algumas das consequências que acontecem conosco, pelas nossas transgressões, pelas nossas mentiras, às vezes não é algo muito grande ou que venha a público, mas muitas vezes é uma humilhação, uma vergonha, como foi Abraão. Imagina agora, nós, como cristãos, dizemos que somos cristãos, vivemos ou deveríamos viver como cristãos, e estarmos em um convívio com uma pessoa que não é cristã e sermos oprimidos, sermos corrigidos por uma pessoa que é totalmente avessa aos princípios que somos cristãos. O que vergonha não seria para nós? O faraó, politeísta, adorava vários deuses, mas ele fez tudo de forma correta. E Abraão ouviu a palavra de Deus, seguidor de Deus, e fez por mentira. E sermos corrigidos por uma pessoa hoje, a gente como cristão, sermos corrigidos em algum momento por uma pessoa do mundo, isso é uma vergonha muito grande para nós. Sendo que muitas pessoas, ao ser corrigido, muitos não gostam da correção,
E principalmente se vier uma pessoa que ela achava que era uma pessoa errada. Porque se está no mundo, teoricamente, não é cristão, está no mundo, teoricamente é uma pessoa que está fora dos princípios, uma pessoa errada. Então muitos não aceitam a repreensão, muitos não aceitam ouvir aquilo. Mas Abraão seguiu. Abraão aprendeu? Não. Pouco tempo depois, em um outro momento parecido, com um outro rei, Abraão faz a mesma coisa. Repete o mesmo erro. Pelo mesmo sentimento, medo. Novamente, a fraqueza de Abraão exposta, e ele novamente mostra que ele ainda não tinha entregue a sua vida totalmente nas mãos de Deus. E nós, hoje? Quantas e quantas vezes a gente erra no mesmo erro? A gente peca no mesmo pecado. E a gente chega e ora e fala para Deus, meu Deus, eu não vou fazer mais isso, eu não quero fazer mais isso. Me perdoa. Mas parece que esquece. Passa. Os estudiosos, eles falam que tem algumas formas de você aprender algumas coisas, de você cravar em si. E uma delas é por um forte impacto emocional. Muitas das coisas, quando a gente tem um impacto emocional muito grande, a gente nunca esquece. E às vezes o cristão, Deus, ele trabalha no cristão com algumas coisas para que justamente ele nunca mais se esqueça daquilo e ele não volte a fazer. Por isso que tem vezes que você vê que acontece algumas coisas com o cristão e você diz, poxa, por que ele precisou passar por aquilo? Por que ele precisou passar por aquilo? Por que Deus permitiu que aquilo precisasse passar? Mas você não sabe o que Deus estava tratando no coração dele. Você não sabe o que Deus precisava tratar nele que poderia, no futuro, levar ele à condenação. Vou dar um exemplo bem rápido de um testemunho meu que Deus precisou tirar 2 motos minhas. E quando eu digo tirar de roubo, eu precisei perder 2 motos para Deus trabalhar um problema sério no meu coração de adoração ao dinheiro, de adoração aos bens. E a gente sabe que o próprio Jesus, ele fala sobre a adoração a Mamon. É o único na Bíblia que Jesus chega e fala assim, ó, não se pode adorar a 2 senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama a Mamon. É o único na Bíblia que Jesus ele chega e coloca ali como um adversário a Deus. Então, comigo, Deus precisou trabalhar dessa forma. Uma vez na sala da EBD com os jovens, acho que a Rayana vai lembrar, eu falei disso. Comigo, Deus trabalhou dessa forma. Mas eu falei, espero que, através da minha experiência, eu passando para vocês, Deus não precise chegar a este extremo de fazer com vocês algo parecido. Para que vocês possam aprender. Porque parece que o ser humano, às vezes, ele só aprende na perca. Um forte impacto emocional. Às vezes é uma doença grave que é acometida. Às vezes realmente chega a uma perda familiar. Para que aquela pessoa ela possa aprender. Então, meus irmãos, esse primeiro ponto, eu queria que vocês entendessem a profundidade que é os nossos atos perante a Deus, depois que a gente diz que a gente vai seguir a Ele. Nós precisamos ter o entendimento daquilo que a gente declarou. Se nós falamos, e eu não estou dizendo, meus irmãos, que a gente não vai ter momentos de fraqueza. Somos fracos.
Somos falhos. Mas o ser cristão é justamente ter essa consciência que somos fracos. E se a gente tem consciência de que se eu tenho uma consciência que eu não aguento pegar 1 tonelada, eu vou chegar e ficar embaixo de 1 tonelada? Não, eu vou chamar 1000 pessoas para que dividam esse peso para que eu possa fazer. Mas se eu tenho consciência e eu vou e faço, isso é o que está acontecendo com a maioria dos cristãos. Tenha consciência da dependência de Deus, tenha a consciência daquilo que ele declarou, por isso que Jesus era o seu Senhor e Salvador, mas depois parece que foi só da boca para fora. Parece que foi só da boca para fora. E Abraão precisou ser trabalhado nisso. Mas uma consequência que muitas vezes é silenciosa, que muitas vezes a gente acaba até não vendo acontecer, é a consequência que pode ser gerada geracionalmente, por gerações. Abraão, ele não teve só esses 2 erros. Eu vou focar nesses 2 para que vocês só entendam o comparativo. Abraão teve Isaac, filho da promessa. Correto? Isaac se casou com Rebeca. Em um momento, na mesma situação que Abraão passou, com outro rei, o que foi que Isaac repetiu? Ele chegou e falou para Rebeca: diz que você é minha irmã. Alguma semelhança? Sendo que o de Isaac foi pior pior teoricamente, né? Porque foi uma mentira completa, né? Porque Rebeca era prima de 2º grau dele. Mas por que ele falou que ela era irmã? Certamente, e aí, claro, a Bíblia não deixa claro, mas a gente lendo a Bíblia, a gente entende que as coisas são passadas e naquela época as histórias eram contadas até para que se passasse todos os costumes, a adoração. Então, certamente, em conversas com Isaac, foi se falado dos momentos de angústia, dos momentos de dificuldade, dos erros também que Abraão passou. E com toda certeza ele deve ter falado o que ele fez. E aquilo como uma atitude automática, Isaac foi e repetiu. Hoje, meus irmãos, muitas coisas que nós fazemos, a gente faz porque foi passado da nossa geração, da nossa avó, nossa bisavó, que passou por não sei quem, e chegou até a gente. E a gente faz sem perceber. Mas a gente tem que entender que quando nós nos tornamos cristãos, a gente precisa ter uma transformação. Cristo ele nos fala que quando aceitamos a Ele, que o Espírito Santo vem, nos enche, nós somos novas criaturas. Novas criaturas. E isso a gente precisa ter esse entendimento e essa clareza. Mas a gente só consegue ter essa clareza se a gente cada vez mais se aproximar de Deus. Cada vez mais a gente falar com Ele, se aproximar dEle. A verdade nos libertará. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Para que a gente possa mudar essas atitudes, a gente ter a transformação, precisamos estar próximos de Deus. Vamos continuar. Abraão, Isaac, chegou em Jacó. Chegou em Jacó. O primeiro ponto de tudo, Jacó, antes de acontecer o fato dele fugir, primeiro ponto, ele faz aquela proposta, muitos falam que enganou a Esaú, muitos dizem que foi ali uma barganha e ali também Esaú errou. Mas antes daquilo ali, antes dele fugir, teve esse primeiro ponto, onde Esaú vendeu a primogenitura dele. Mas antes disso, Jacó estava sendo guiado por quem? Por Rebeca. Que Rebeca, ela teve, Deus falou com ela que o mais moço seria sobre o mais velho.
o mais moço seria pelo mais velho, seria sobre o mais velho. E aí ela, com as forças dela, com as atitudes dela, vou colocar com as articulações dela, ela queria fazer de qualquer jeito que Jacó fosse o primogênito ao invés de Esaú. E ela começou a guiar ele. E aí culmina com Isaac próximo da morte. Ela chega, veste Jacó para que ele se finja de Esaú, enganando o pai. Novamente, o erro, ele se perpetuando. Atitudes sendo tomadas de forma errada. Ah, Alex, mas isso não é totalmente diferente do que aconteceu com Abraão, do que Isaac. Meus irmãos, o ponto aqui é a influência do que ocasiona a gente estar fazendo atitudes erradas. Já ouviram aquela frase que eu tenho certeza absoluta, porque era uma frase que minha mãe falava muito para mim. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Com toda certeza, Abraão chegou para Isaac e disse, olha, aconteceu isso, eu errei. Disse que Sara era minha irmã, mas se acontecer, não faça. Faça diferente. Aí na hora que aconteceu, Isaac fez o quê? Eita, meu pai fez como? Assim. A gente precisa entender, meus irmãos, que os erros, muitas das vezes, eles não ficam só em nós, não. Eles passam, se prolongam. A salvação é individual? Sim. Mas nossas atitudes perante a nossa família, nossos filhos, ela pode influenciar, sim, na vida dos outros. Ela pode influenciar, sim, naquela pessoa que está nos observando lá fora. Porque saibam que quem está no mundo observa a vocês. Observa a nós. Esperando o mínimo vacilo. Muitos deles não olham para pegar como referência de vida, não. Muitos eles olham esperando aquele momento que a gente vai fraquejar. Aquele momento que a gente vai errar. Para chegar e apontar. Então a gente precisa ter noção total dos nossos atos. Então o segundo ponto que eu queria que vocês entendessem é justamente esse. Que os nossos erros, os nossos atos, eles também podem influenciar muito nas nossas gerações. E tem outros fatos que a gente pode pegar. Depois Jacó teve os filhos. O que aconteceu com os filhos de Jacó? Engano de novo. Enganaram a Jacó. De que forma? Dizendo que José foi morto por um animal. Jacó por si só foi enganado também na questão de Labão, da sua. Então, um engano foi levando a outro, que foi levando a outro, que foi levando a uma cadeia de erros. Sendo que, como eu falei no início, Deus já sabia. Deus já sabia o que precisava ser trabalhado lá no começo em Abraão. E quando se fala de Abraão, Isaac e Jacó na Bíblia, eles falam que eles são pais da fé. E eles são os pais da fé. Aí a gente olha, caramba, tantos erros, tantas falhas, e eles eram considerados pais da fé. Por quê? Porque houve uma transformação. E essa transformação, meus irmãos, não foi algo que foi da noite para o dia, não. Foi algo que foi, gradativamente. Tem muito cristão antigo em igreja que quando tem um novo convertido, comete, e aí eu vou falar realmente, comete um erro absurdo de condenar esse novo convertido por manter por um período ainda alguns erros que ele, por ser antigo, não comete mais. Mas é muito fácil, meus irmãos, eu chegar hoje com 32 anos, eu vou fazer 33 agora essa semana, e pegar uma Rayana, que tem 17 anos, e saber de algum erro dela e condenar ela.
quando ela nunca passou. E quando eu passei, errei, até que aprendi. É muito fácil. É muito fácil, meus irmãos. A transformação, nós temos que entender que não é algo instantâneo, não, meus irmãos. Não é algo que nem aconteceu quando Jesus pegou e transformou a água em vinho, não. Naquele instante, não. É um processo. Por isso que a Bíblia, ela nos traz tantas cartas falando do processo de santificação. Que a gente precisa passar, que a gente precisa resistir até o fim. Meus irmãos, Abraão, quando eu falei no início, Abraão saiu, ele já tinha 80 anos. 80 anos. Quem aqui tem 80 anos nesse exato momento? Ninguém. Quem tem... Eu tenho 33, vamos dizer 33. E eu já sinto que eu vivi muita coisa, imagina 80 anos. Imagina 80 anos vivendo uma vida e do nada ouvir uma voz, acreditar naquela voz e ter que mudar totalmente o rumo. Não é da noite para o dia, meus irmãos. Os erros, eles iam acontecer. E novamente Deus sabia, Deus sabe de tudo. E Ele nos deixou escrito para mostrar que Ele nos escolheu, não foi porque nós somos perfeitos. Não foi porque a gente é bonzinho, não foi porque o nosso coração é limpo, pelo contrário. Mas Ele sabe que é nosso coração, que nós podemos ser moldados quando a gente se permite. Quando a gente se permite. E Abraão, ele foi moldado. Abraão, ele foi realmente... Deus pegou, esmagou Abraão, colocou ele em situações para que ele começasse a entender que a dependência tinha que ser em Deus, não era nas atitudes dele, não era nas ações dele. Abraão, quando foi ter Isaac, ele já tinha mais de 100 anos. Agora, saiu com 80 para quando ele teve Isaac com mais de 100. 20 anos. Meus irmãos, 20 anos é uma vida. 20 anos é uma vida, meus irmãos. Todo mundo fala, né, que... eu acredito que é uma frase também, todo mundo já falou, desde que eu me entendo por gente. Como se você te entende por gente, normalmente é quando você começa a tomar as atitudes, por si só, buscar seu sustento, normalmente ali é com 18 anos. Se eu vou pegar a minha idade de novo, se eu for colocar 20 anos em cima disso, eu ainda não vivi. É como se 18 anos eu tivesse vivido, e foi o que aconteceu. Eu vivi com meus pais, então eu não tinha toda a responsabilidade, eu não tinha toda a maturidade, eu não tinha vivido nada, literalmente. Depois disso, passou-se 20 anos de maturação. Meus irmãos, entendam. As coisas para Deus é um processo. Tudo é um processo. Deus, ele não vai te dar, Deus, ele não vai te abençoar, Deus, ele não vai fazer aquilo que você quer enquanto você não estiver apto para receber. Sabe qual é a prova disso na vida de Abraão? 20 anos. Nasceu Isaac. Anos depois, o que é que Deus chega e fala para Abraão? Pega Isaac, teu filho, teu único filho. Não vou entrar na história de Ismael, todo mundo sabe. E antes disso, Abraão errou de novo, querendo com suas forças, com suas atitudes, antecipar a bênção. E aí, depois disso, ainda passou-se mais anos por causa desse erro. Mas aí Deus chega, pega Isaac, teu único filho, e vai para um monte que eu vou te dizer onde é, e sacrifica Isaac. E Abraão chega e faz o quê? Tá certo. Se acorda de madrugada e vai. Abraão não questionou. Abraão não deu jeitinho. Abraão não chegou e disse, Samuel, vem cá. Eu vou te levar e lá na hora eu fantasio tu e digo que tu é Isaac. Não. Abraão ele chegou e foi. Quando chegou lá,
ele ia imolar Isaac. Ele amarrou, colocou ele no altar, já estava com a faca na mão. Quando ele levantou, a palavra nos diz que Deus bradou. Ali, Abraão chegou e mostrou para Deus, olha, agora eu já entendi. Tudo que eu passei desses 20 anos, mais de 20 anos, eu já entendi que o que o Senhor falar, a minha vida realmente está entregue a ti. E se o Senhor falou que era para eu matar Isaac, eu acredito, eu tenho fé que a tua palavra, a tua promessa que eu teria uma descendência, que essa descendência seria dele, ela seria cumprida. E que se o Senhor mandou eu matar, eu tenho certeza que o Senhor teria poder suficiente para ressuscitar, se fosse o caso. Mas Deus não queria isso. Ele só queria mostrar para a gente a transformação que houve em Abraão. A tamanha fé que gerou nele em todo esse processo. Meus irmãos, se a nossa transformação, se a nossa trajetória não nos levar a ter uma fé gigante em Deus, uma fé tremenda em Deus, com tudo que Ele fez em nossas vidas, ainda não tivemos verdadeiramente o encontro com Deus. Ainda não tivemos a transformação verdadeira em Deus. Meus irmãos, pensem consigo mesmo de onde foi que Deus tirou a cada um de vocês. Qual foi o mar de lama que Deus tirou a gente? Eu. Porque não fui eu que escolhi a Deus, Ele que me escolheu. A palavra que nos fala, não sou eu que estou falando, não. Qual foi a lama que Ele nos tirou? Quantos milagres Ele já fez em nossas vidas? Alguns vão passar a vida toda e não vão entender essa grandeza do que Deus tem feito e vai fazer ainda na sua vida. Mas hoje a palavra de Deus vem para nos mostrar que a gente não precisa passar 20 anos, não precisa passar 30 anos, não precisa passar por provações, não precisa que Deus chegue e peça um sacrifício gigante na nossa vida para a gente entender que Deus é Deus na nossa vida. Para a gente entender que Ele é o Senhor da nossa vida, que a gente precisa entregar nossas vidas na mão dEle. Não precisamos passar 20 anos. Não precisamos, meus irmãos. Existem coisas que vão demorar para ser tratadas. Mas quanto mais rápido a gente se entregar e dizer a Deus, Deus, olha, eu sei, isso aqui em mim precisa ser tratado. Eu não sei perdoar, eu minto, eu procrastino, eu tenho qualquer coisa que seja. A primeira coisa que a gente tem que saber é entender. A gente precisa assumir esse erro para que Deus possa trabalhar nele. A gente precisa olhar para Deus e dizer, Deus, eu sei que é só pela tua graça que isso pode ser transformado. Não é pela minha força. Não é pelas minhas atitudes. Não é mudando hábitos, simplesmente, que essas coisas vão sumir. É pela tua graça. É pela tua graça. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos e vamos ler só Romanos, vamos ler do 1 ao 3. Romanos, vamos ler do 1 ao 3. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão, ele foi justificado porque ele creu em Deus. Não foi pelas suas obras, porque a gente já viu que muitas delas, ou a grande maioria, não foram boas. E sim, porque ele creu em Deus. A nossa salvação, ela vem pela fé. A fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O sacrifício maior que Deus
fez, mandando seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. A nossa salvação vem através dessa fé. E vimos que essa fé, ela só pode ser engrandecida, essa fé, ela só pode aumentar, essa fé, ela só pode realmente chegar a um ponto como chegou o ponto de Abraão, se a gente se entregar verdadeiramente a Deus. A Bíblia fala que melhor é como as coisas se terminam. E aí, se a gente lê novamente Gênesis 25, como foi que terminou a vida de Abraão? Expirou Abraão, vou ler o 7 também, 25, 7. Foram os dias de vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em deleitosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Como falei, essa palavra deitosa, em várias outras versões, em várias palavras que se colocam de forma diferente, em velhice plena, em alegria, mas essa palavra ela significa justamente isso. Ele morreu bem, morreu com Deus. Melhores são os fins. Mas, para que a gente chegue, para que a gente tenha, para que a gente possa chegar e falar que nem Paulo, combati o bom combate, percorri minha carreira, guardei minha fé, a gente precisa se entregar verdadeiramente a Deus. A gente precisa passar pelo processo da transformação. Abraão morreu com 175 anos. Ele viveu mais uma vida depois que ele teve Isaac. Bota aí 75 anos. Certeza que ele errou em outros fatos? Certeza. Ele viu Isaac errar. Ele viu Isaac errar no mesmo erro. Mas houve a transformação. Houve a mudança. E isso, meus irmãos, é que a gente precisa entender e finalmente a gente realmente colocar e deixar claro nos nossos corações. Se a gente não aceitar a transformação que vem de Cristo, se a gente não aceitar que verdadeiramente o Espírito Santo ele faça essa transformação em nós, como diz em Romanos, não será pelos nossos atos que vai nos levar à salvação. Não será pelos nossos atos. É a graça que é imerecida. Nós não merecemos. Essa graça, nós não merecemos. Deus nos dá gratuitamente. Mas a gente precisa aceitar. Mas não é só aceitar da boca para fora. É aceitar e praticar. E se permitir ser moldados. E aí sim, terminaremos nossos dias fartos de dias em plena virtude, para que a gente possa viver aquilo que virá no posterior. E estarmos o nosso nome escrito no livro da vida e desfrutarmos os céus com nosso Senhor, com Deus. Amém? Amém. Espero, meus irmãos, que essa mensagem ela possa ter aberto um pouco os nossos olhos para que possamos cada vez mais aceitar a transformação que vem de Deus.